tabernáculo, e o povo ficar longe lá, porque é ele que fazia, né, os sacrifícios, era ele que aproximava nas suas orações, nos seus rituais, era ele que aproximava o povo de Deus. E hoje você é esse sacerdote. Hoje você pode se achegar na presença de Deus. E aí diz assim: nação santa, igreja santa, né? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser santos como Deus é santo, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí diz que nós somos nação santa. Escute isso, se ficasse só nesse trecho: povo exclusivo de Deus. Você é um povo, você é um filho, você é uma filha amada de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas. Chamou das trevas, você estava lá, você estava perdido. Se você não fosse salvo hoje, o seu endereço final, sabe qual era? O inferno. Esse seria o CEP 03333 seria esse o endereço. Mas aqui diz que Deus o chamou, Ele te tirou, Ele nos tirou de lá para a sua maravilhosa luz. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor, porque é isso que Ele faz conosco. Ele nos tirou das trevas. Estamos aqui nesse culto de ceia do Senhor. Que bom. Vamos cantar mais um refrão? Sou filho de Deus. E aí cante com alegria, com disposição, lembrando que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Deus te tirou, Deus nos tirou das trevas para a luz. Erga suas mãos, adore ao Senhor. Cante nesta manhã, você veio para isso. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia, aplauda ao Senhor. Deus seja louvado. Pode se assentar, por gentileza. Nós vamos ter um momento de oração. Queria orar com os irmãos, apresentando algumas vidas diante do Senhor. A irmã Cidinha Nova Couve, ela compartilhou um pedido de oração pela nora dela, tá bom? Vamos orar, porque a nora dela se chama Renata. Ela estava marcado o parto por dia 20 de outubro, quase um mês. Só que ela não passou bem essa madrugada e hoje vai fazer a cesárea. Então vamos orar pela Renata, tá bom? Vamos orar também pelo Aguinaldo, que vai fazer uma entrevista de emprego amanhã. E também agradecer a Deus pela vida da Júlia, que fez uma cirurgia de apendicite. E a irmã Angélica também fez uma cirurgia de catarata na sexta-feira. As duas estão bem. Então, vamos colocar diante do Senhor, né, nossos pedidos e também agradecimentos. Se você puder ficar de joelhos, como é nosso costume, sempre no momento de oração, de intercessão, fique à vontade. Vamos ficar de joelhos, apresentar essas vidas e também
a sua causa, a sua necessidade. Agora é o momento de você colocar diante de Deus, talvez uma situação que você está passando, né? Alguém que você conhece, um irmão da igreja, algum familiar seu. Deus, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, nós queremos Te exaltar e glorificar o Teu nome, porque com certeza o Senhor ouve a nossa oração. Com certeza o Senhor está atento às nossas necessidades, Pai. Por mais que às vezes a gente ache que não, por mais que os nossos pensamentos, e olhando até as circunstâncias, às vezes nada acontecendo, trazem no nosso coração essa sensação de que o Senhor não está nos ouvindo, que o Senhor não está vendo. Mas tudo isso, ó Deus, cai por terra porque a Tua palavra diz que o Senhor está atento às nossas necessidades, está atento ao nosso clamor, que o Senhor está ouvindo as nossas orações, mas nos ajuda, ó Pai, a aguardar, a ter perseverança, a ter esperança, ó Deus, de que em algum momento esta situação vai ser mudada, que esta questão a ser resolvida, ela vai ser revertida, ó Pai. De alguma maneira, o Senhor com certeza pode agir em nossa necessidade, em nosso problema, Senhor. Apresentamos nesta manhã a vida da Renata, nora da Cidinho, ó Deus, que estava previsto a ter o bebê dia 20 de outubro, mas por ela não passar bem essa noite, ela precisou ir no hospital e foi marcado o parto para agora, 10 da manhã, Deus. Provavelmente já esteja acontecendo. Então que o Senhor esteja com ela, ajudando, dando forças para ela, para o bebê. Que ele venha com saúde, ó Deus, e que nenhum mal aconteça a eles, ó Pai. Que o Senhor possa guardar, proteger, usando a vida dos médicos, ó Deus, todo aquele momento da cirurgia, que o Senhor esteja à frente, cuidando de todos os detalhes e que nós possamos receber boas notícias, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, colocamos também a vida do Aguinaldo, que amanhã vai fazer uma entrevista de emprego. Sabemos o quanto é difícil, ó Deus, ter uma porta de emprego aberta, mas para o Senhor nada é impossível. O Senhor pode mover céus e terra para abrir essa porta de emprego, ó Deus. E nós clamamos a Ti e colocamos diante do Senhor esta necessidade, Pai. Que o Senhor cuide dele, da sua vida financeira. Abençoa também, ó Deus, a Júlia, a Angélica, que ainda estão no processo de recuperação da sua cirurgia, que elas fizeram no decorrer desta semana. Que o Senhor esteja com elas, tirando todo o desconforto, toda a dor, e que elas possam se sentir bem, e que o Senhor esteja abençoando completamente a recuperação delas, Pai. E assim também, ó Deus, nós oramos por cada um dos nossos irmãos que estão nesse momento orando, intercedendo, colocando a sua família, seus negócios, a sua vida financeira, o seu trabalho, pessoas que eles conhecem, vizinhos que talvez estejam precisando de uma oração nesta manhã. Pedimos ao Senhor que possa abençoar cada pedido que está sendo feito aqui, Pai. Cada família aqui representada. O Senhor sabe, melhor do que qualquer um, as lutas, as situações que o Teu povo tem vivido. E nós clamamos e pedimos ao Senhor que possa abençoar, Pai. Possa estender as Tuas mãos para cuidar de cada um nesta manhã, trazendo paz, trazendo a Deus o conforto que cada um precisa, trazendo uma estratégia, um direcionamento, ó Deus, trazendo sabedoria para agir nesta situação, Pai. Às vezes até as palavras faltam para os Teus filhos, mas o Senhor sabe o que cada um está passando nesta manhã, e a nossa oração a Deus é que o Senhor esteja cuidando de cada um, da saúde, da família, dos trabalhos, dos negócios, das empresas, de cada um dos Teus filhos, Pai. Cuida do lar de cada um de nós, Deus. Nós pedimos estas bênçãos, ó Deus, porque nós sabemos que temos um Deus, um Pai que cuida de nós. E obrigado, porque com certeza o Senhor já ouviu a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu só queria reforçar o recadinho de que nós estamos na campanha
de missões nacionais. E como nós estamos tendo praticamente um grupo de manhã, um grupo à noite, então nós estamos aqui compartilhando com os irmãos esse desafio, primeiro de você orar, né, pelas missões, né, para que o Deus esteja usando, né, a vida dos missionários, pastores, essas famílias que se dispõem em servir a Deus no estado, né, nos estados do Brasil. Então, que você esteja orando, lembrando desses irmãos, dessas pessoas. Você também pode contribuir, né, com missões. Então, todo momento de dízimo e oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração, você pode escrever no envelope. Se você quiser fazer transferência, só direciona para a gente, né, o comprovante, para que a gente possa direcionar esses recursos para missões nacionais. Você precisa identificar e a gente vai direcionar para isso, tá bom? Nossa igreja, ela tem um alvo, né, Ronaldo? Que é R$5.000. Então, nós temos esse alvo de arrecadar na nossa igreja e enviar para missões nacionais. E a gente conta com a sua ajuda, tá bom? Com a sua colaboração. Então, se você pode ofertar, abençoe a obra de Deus, tá bom? Para que o Evangelho chegue a todos os cantos do nosso Brasil. Lembrando que hoje à noite nós também temos salgados, doces, tortas, né, bolo, muita coisa boa vai ser vendida no final do culto da noite para arrecadar esses recursos, tá bom? Então, juntando a sua oferta, a minha oferta, a oferta sobre os alimentos que a gente pode consumir, nós vamos enviar tudo para missões nacionais e também uma parte para o projeto Recriar. Então, abençoe a obra de Deus, tá bom? Então, veja, ore, veja aquilo que Deus coloca no teu coração e aí abençoe a obra do Senhor, tá? Nós vamos agora, nesse momento, entregar o dízimo e a oferta. Você já sabe, né, você que é de casa, da nossa família, nós temos 3 formas de entregar o dízimo e a oferta, através do envelope, transferência bancária e o cartão, a maquininha está lá atrás. Então, se você veio preparado para isso, nesse momento do louvor, você pode sair do seu lugar e fazer a sua oferta. Quero deixar um versículo da palavra de Deus com os irmãos em Lucas capítulo 16, verso 10 e 11, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Há um princípio tremendo aqui, né, um ensino poderoso nesses versículos, irmãos. Se a gente não sabe nem administrar as coisas terrenas, como a gente vai administrar as coisas espirituais? E o dízimo e oferta, ele é um ato espiritual. A gente tem falado isso para a igreja, que quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, é uma entrega. O que é que a gente faz aqui na hora do louvor? A gente entrega a nossa adoração, a gente entrega o nosso louvor, né? O dízimo também é um ato tão espiritual quanto você orar, quanto você ler a Bíblia, quanto você louvar a Deus. Então, o que a gente pode aprender desse contexto aqui? Se a gente não é fiel nem no pouquinho, não adianta a gente falar para Deus assim: olha, quando o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer isso. Não, às vezes Deus quer ver a nossa fidelidade nos momentos mais difíceis. Sempre foi assim, né? Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Deus desafiou líderes, o povo de Deus, não era quando tudo estava bem, mas quando tudo estava apertado, né? E o dízimo e oferta também tem esse sentido, irmãos, né? Porque às vezes a gente pensa: eu vou fazer isso, né? É como aquela velha história de final de ano, que a gente faz promessa para Deus. Por exemplo, o ano que vem eu vou orar mais. O ano que vem eu vou ler mais a Bíblia. O ano que vem eu vou ler mais, eu vou mais para a igreja. O ano que vem eu vou servir mais a Deus. Você serviu? Você leu a Bíblia?
Você orou mais? Então, às vezes, né, falo com muito amor. Às vezes a gente faz, às vezes, promessa que a gente não vai cumprir. Então, o que eu posso dizer para nós? É para mim também, né, claro. Para nós, faça desafios. Como eu coloquei numa das devocionais essa semana, não despreze os pequenos começos. Faça desafios pequenos, né? Sabe, não precisa prometer para Deus o mundo. Ele sabe que a gente nem tem condições disso. Então faça pequenos desafios e vai subindo degraus, né? E vai passando de uma etapa para outra. Eu falo isso porque às vezes tem alguns irmãos que se preocupam dizendo: pastor, olha, não consegui entregar o dízimo esse mês, porque eu tive lá um imprevisto em casa, estourou o cano lá de água. Enfim, alguns exemplos desse tipo. O dízimo e a oferta não pode ser um peso para nós. Paulo mesmo diz que aquele que dá tem que ser com alegria, né? Então, quando a gente fala do momento da oferta, do dízimo, é para ensinar a igreja. Não é para colocar um peso. Olha, você não está dando o dízimo. Não, mas é importante ter consciência de se reorganizar, né? De poder administrar as coisas que Deus está colocando para você. E peça direção para Deus, para que Ele possa te abençoar nesse sentido. Porque orar pelas nossas finanças é tão importante quanto orar pela saúde de alguém da família. Orar pela nossa finança, ela é tão importante quanto a gente orar para que Deus salve o filho da perdição, né? Por quê? Acabamos de falar sobre a campanha de missões. Então, se você tem a sua vida organizada financeiramente, você vai poder contribuir com missões, entendeu? Uma coisa vai levando a outra. Então, é só um ensinamento para a igreja, para que você possa, né, pedir direção para Deus, se organizando aos pouquinhos, porque o dízimo e oferta, ele é um ato espiritual. Que você seja muito abençoado da parte de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo dízimo, pela oferta, que serão trazidas no Teu altar. Consagramos ao Senhor, ó Deus, os nossos dízimos, nossas ofertas. Consagramos ao Senhor as nossas finanças, porque é através delas, ó Deus, que nós nos alimentamos, nós nos vestimos. Muitos pagam o seu aluguel de casa, outros pagam o seu financiamento do carro. O dinheiro, ele é muito importante, Senhor. Mas às vezes, Pai, a gente, por uma coisa ou outra, algum imprevisto, acaba trazendo complicações para a nossa vida. Mas em nome de Jesus, Tu és o Deus de todas as áreas da nossa vida. E pedimos que o Senhor cuide de nós nesse sentido. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Para que a gente continue, sabe, ofertando, trazendo dízimo na Tua casa, para abençoar a obra de Deus. Para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor coloca para nós como desafios, Pai. E nós precisamos da bênção do Senhor primeiramente e também desses recursos financeiros dessa terra, Pai. Por isso multiplica na vida dos meus irmãos, multiplica aqui na nossa igreja, Pai, para que nós possamos continuar avançando e fazer a Tua obra, Pai. Muito obrigado pela fidelidade dos irmãos, pela generosidade. Que o Senhor abençoe mesmo cada lar aqui representado. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar de pé e as intercessoras estão também ali à frente. Se você tem um pedido de oração, também traga para que a gente esteja orando durante a semana. Convido a todos a se levantar e nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos
temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante, então se prostre na presença do Senhor, nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Vamos aproveitar esse espírito, vamos estar orando mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós que realmente queremos engrandecer o teu nome, Deus. Nós sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Por isso eu peço que o Senhor continue nos abençoando, Deus. Abençoe a vida de cada um aqui, ó Deus. Que o Senhor esteja no controle em qualquer situação, que em qualquer dificuldade jamais venhamos deixar de ter fé, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está cuidando de nós, Pai. Por isso nós exaltamos, adoramos o teu nome de coração, Deus. Nós cremos, Pai, que a tua presença está conosco a cada dia de nossas vidas, mas também de forma especial aqui, ó Deus, quando o seu povo se reúne, Deus. Por isso, continua nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 8. Vamos continuar os estudos do livro de Atos. Atos capítulo 8, a partir do versículo 9, que vai falar a história de um homem chamado Simão o Mago, né? A gente vê aqui que a Filipe estava pregando nesta cidade, e a gente vai observar aqui
lá em Samaria. A gente vai observar aqui que ele vai se deparar com um homem chamado Simão, que praticava feitiçarias. Toda a história gira em torno dele, né? Na verdade, ele vai se converter, mas vai ter algumas situações. Atos 8, a partir do versículo 9, diz assim, dando continuidade, os irmãos lembram que no penúltimo domingo fomos até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse-lhe: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês me disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém? Até aí a palavra de Deus. Mas aqui, relembrando o contexto, nós vemos que Filipe ele estava pregando o evangelho em Samaria, né? Os irmãos lembram que lá no início do capítulo 8, desencadeou-se uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, e muitos dos crentes saíram pregando em outras cidades. Esse Filipe é o Filipe que era um dos 7 diáconos, né? Lá de Atos 6, né? Não é o Filipe apóstolo, esse aqui é o Filipe que era um dos diáconos, juntamente com Estevão, né? E outros, Estevão que foi martirizado, foi apedrejado, e entre outros. E Filipe ele saiu a pregar o evangelho em Samaria, né? A gente vê aqui que Samaria já era uma região mais distante. Vocês estavam em Jerusalém, Judeia, Samaria. Então, o evangelho foi se expandindo para além de Jerusalém. A gente vê aqui que a igreja ela estava em expansão. Interessante quando se você pensar na igreja em expansão, no sentido de você pregar o evangelho para novas pessoas, para mais pessoas, novos desafios acontecem, novas situações. Aqui ele chegou numa cidade, Samaria, e viu um homem que praticava feitiçaria. São situações normais, em locais que pessoas que não conhecem o evangelho, né? Tem uma série de crendices, de fé, seguem homens, são situações que acontecem. E nós temos que, antes de tudo, estar preparados. Se nós falamos que nós queremos levar o evangelho a outras pessoas, se nós queremos levar o evangelho a pessoas da nossa família, nossos amigos, novas situações vão acontecendo. Eu fico até pensando, nossa igreja
em certo sentido, ele leva o evangelho a pessoas de outras situações, de outras formas, né? Tipo, por exemplo, durante a semana, temos as irmãs que ficam no bazar, pessoas vêm aqui, nós temos o projeto Recriar, que lida com pessoas que não são da igreja, alguns evangélicos, maior parte não. Às vezes a gente também, por exemplo, entrega cestas básicas, são novas situações, né? Eu estava aqui semana passada com alguns irmãos, na entrega de cestas básicas, você vê um grupo de pessoas, que é uma outra situação. São pessoas que vêm aqui, de repente o interesse dela é receber a cesta básica, obviamente, todo mundo, a pessoa que precisa, obviamente que esse vai ser o interesse dela. Mas são pessoas de outros contextos religiosos, né? De repente a pessoa não está acostumada com igreja, de repente eu falar, citar um livro da Bíblia, a pessoa nem sabe do que eu estou falando, né? Então, são pessoas de contextos diferentes, contextos religiosos diferentes, contextos econômicos, que às vezes diferem um pouco de boa parte das pessoas da igreja, pessoas de outro contexto cultural, então são novos desafios. Se a gente quer pensar em levar o evangelho para outras pessoas, que é a nossa obrigação, né, no sentido das ordens de Jesus, nós vamos nos deparar com outras situações, além daquele nosso contexto normal de igreja, né? Então, pessoas que pensam de formas diferentes. E é um grande desafio para nós. A gente vê que, conforme o evangelho vai avançando, aqui a gente vê que novas situações iriam acontecendo. Nessa igreja em expansão, a gente vê aqui que o Filipe, no caso, que estava pregando o evangelho, os apóstolos, vão se deparar com outras situações que nós temos que estar preparados. As situações que podem acontecer hoje. A primeira situação que a gente vê aqui é que eles se depararam com um homem que praticava feitiçaria, né? Não apenas mágica, não é aquela mágica, a gente vai entender por isso, não é aquela mágica de brincadeira, né, que às vezes o mágico faz, com papel, com coisas mais simples, mas era feitiçaria no sentido religioso, no sentido de ciências ocultas, fazia coisas que impressionavam as pessoas. E ele era um homem muito admirado. Então, se a gente vai levar o evangelho para as pessoas, a gente tem que estar preparado para isso. Tem pessoas com outras experiências religiosas, pessoas que não conseguem entender. Aqui vou falar de discernimento. Tem pessoas que não conseguem discernir uma coisa de outra. Às vezes a pessoa não tem conhecimento. Então a pessoa, ela precisa entender, precisa ter entendimento espiritual. Tem pessoas que simplesmente, de repente ela não conhece o evangelho, para ela qualquer pessoa que estiver fazendo milagre, que estiver falando bem, que estiver ajudando ao próximo, olha, a pessoa já admira. Nós temos que levar o evangelho, trazer luz. A gente vê aqui que Simão, ele era uma pessoa que todos admiravam ele. Versículo 9, versículo 10 fala, todo o povo, do mais simples ao mais rico, ou seja, toda a população daquela cidade admirava muito ele e exaltavam muito ele. Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Ele havia iludido aquela cidade. Então, existem os sinais que não são de Deus. A primeira coisa para você aprender. A igreja, nós temos que saber discernir os sinais de Deus, dos sinais que não são de Deus. Nem tudo que é milagre vem de Deus. Nem tudo que é sinal vem de Deus. Nem tudo que tem uma aparência de piedade vem de Deus. Nem tudo que toca no seu coração vem de Deus. Hoje em dia nós vemos, numa época, que existe uma grande diversidade religiosa, né? Até não apenas diversidade, existe um sincretismo, as pessoas misturam muito religiões diferentes. Às vezes a pessoa, você fala algo da Bíblia, a pessoa aceita, mas ela aceita outras coisas que não são da Bíblia, misturadas. E as pessoas, às vezes, até para necessidade de sinais e de milagres, então a pessoa seria é uma coisa até natural, você precisa de um sinal, de um milagre, você quer um milagre. Mas nem todos os milagres vêm de Deus. Nem tudo que parece ser extraordinário vem do Senhor. A gente vê na Bíblia que o diabo, até certo ponto, ele imita alguns sinais, né, para impressionar as pessoas. Se você falar no Antigo Testamento, por exemplo, quando falar das 10 pragas, os magos do faraó, até certo ponto, os primeiros sinais, eles imitaram alguma coisa, só que é limitado. O diabo, ou outro espírito, pode imitar os sinais de Deus, até certo ponto. É uma imitação bem mal feita e que tem limites. Lá em Êxodo 8, versículo 7, por exemplo, quando fala das pragas das rãs, diz assim, os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas,
fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então, Moisés estava lá com Arão, fez vir rãs sobre o Egito, e aquele sinal, dizem que os magos do Egito, eles imitaram. Eles também fizeram assim para tentar desacreditar. Olha, eu também faço o mesmo sinal que Moisés faz. Mas chegou um momento que o sinal ele não podia ser mais copiado. Em Êxodo 8, versículo 18, por exemplo, diz que quando chegou lá na praga dos piolhos, os magos já não conseguiam imitar. Êxodo 8, 18. Mas quando os magos tentaram surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Então, os sinais que não vêm de Deus, eles são limitados. Eles podem enganar pessoas. Às vezes alguém no desespero, eu preciso de um milagre, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura. Aí acontece aquele sinal, olha, realmente, então, não é só o evangelho, aquela pessoa ou aquela fé, então ela realizou aquele milagre. E isso engana as pessoas, porque nós temos necessidades pessoais, todos nós temos. Às vezes, se alguém satisfaz a sua necessidade, a pessoa pode ficar contente, mesmo que aquilo não venha de Deus. Então, nós temos que ter discernimento. E a gente vê aqui que os sinais de Simão, eles impressionavam o povo, até certo ponto. Mas quando Filipe chegou pregando as boas novas do reino, é como se, uma luz veio sobre aquelas trevas. Aqueles sinais que, no caso, Simão faziam, já não tinham mais sentido. Aquele povo que admirava aquele Simão mágico, ele se converteu. Ele viu que o poder de Deus era maior. E aqui, diz no versículo 13, que o próprio Simão, ele diz aqui que ele teve fé e foi batizado. Ou seja, os sinais de Deus diferentes dos sinais do mundo. Nós temos que estar preparados. Até para você falar com pessoas, tem muitas pessoas que você conhece, que de repente não tem o evangelho, mas ela vai dizer, olha, eu tenho tal fé, eu tenho tal prática, eu acreditei em tal pessoa e aconteceu também um milagre. Então você tem que mostrar para a pessoa o evangelho. O evangelho traz luz, até sobre aquilo que é extraordinário. O evangelho é uma luz, tanto que o próprio Simão, ele não tinha mais como fazer aquelas ciências ocultas, aquelas mágicas. Ele mesmo, aqui diz o versículo 13, que ele começou a seguir Filipe, ele observava maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Ele observava, ele mesmo percebeu, olha, esse poder é diferente, o poder de Deus não se compara com nenhum poder do mundo. Mas a gente vai ver que Simão, ele não havia entendido tão bem assim, né? Que mais para frente ele vai falar assim, olha, eu tenho bastante dinheiro, então, será que eu pagando, vai chegar aqui os apóstolos Pedro e João, será que eu dando um dinheiro para você pode me dar um pouco desse poder? Ou seja, Simão ficou maravilhado, mas não quer dizer que ele entendeu. Ele viu que aquele poder do Espírito Santo era maior, era incomparável com aqueles sinais que ele fazia como mágico. Mas ele continuou não entendendo bem. Né? Se alguém acha que pode comprar algo de Deus com o dinheiro, com os seus bens, é que não teve discernimento, não entendeu bem. Faltava para ele saber discernir. O povo teve fé em Jesus, ele percebeu, sentiu que aquilo era algo diferente. A gente vê aqui que, antes de tudo, aquilo que vem de Deus é para a glória dele. Mas o que vem do diabo é para o bem da própria pessoa. O versículo 9, aqui voltando, diz que Simão ele se dizia muito importante. Percebe a diferença? Alguém que está fazendo um sinal que não é de Deus, é para ele mesmo. Ele mesmo se dizia, as pessoas elogiavam ele, e ele mesmo se dizia muito importante. Algo que vem de Deus não é para o seu engrandecimento próprio, não é para você ficar famoso, para dizer, olha, eu que sou grande poder. Nós temos que ter fé, mas crer sempre que tudo provém de Deus. Se você orou por alguém foi curado, alguém foi transformado, foi o poder de Deus, você teve fé, mas não é um mérito seu. Olha, eu tenho uma oração tão forte que tudo que eu oro acontece, mas é o poder de Deus. A sua fé tem que ser forte em Deus, não é mérito seu. E aqui a gente vê a diferença que Simão, ele quando fazia os sinais, ele se achava muito importante, e depois ele vai ter uma cobiça. Olha, se eu tiver esse poder do Espírito Santo que Pedro e João têm, eles olham para as pessoas, eles impõem as mãos e todos veem que eles recebem o Espírito Santo. Então, com certeza, Simão pensava, olha, eu vou ficar mais famoso ainda, né? Aqueles sinais que eu fazia antigamente acabaram, estão desacreditados. Mas quem sabe eu tenho esse mesmo poder
que Pedro e João têm. Quem sabe também se torne novamente importante. Então, Simão, na verdade, embora é difícil a gente julgar se verdadeiramente ele tinha fé ou não, se ele se arrependeu depois, a Bíblia não vai dizer exatamente se ele se arrependeu depois ou não. Vai dizer que Pedro falou que ele tinha que se arrepender, mas não vai ficar muito claro. Muitos historiadores vão dizer que ele não se arrependeu, até teve religiões que vieram deles, mas não é uma certeza. Mas aqui, ele, mesmo depois de ter fé e ter sido batizado, ele não sabia discernir muito. Ele, na verdade, fazia sinais, e quando ele via Filipe fazendo milagres, ele começou a seguir Filipe, ele ficou admirado com os milagres que Filipe fazia. Então, nós temos que ter discernimento. Antes de tudo, porque os sinais também, a gente vê aqui que Filipe, ele pregava, a Bíblia diz que, na pregação dele, o versículo 13, ele fazia sinais, ele fazia maravilhas em nome de Jesus, mas no versículo anterior, o 12, fala que ele pregava as boas novas. Ou seja, o mais importante é nós pregarmos o Evangelho, pregarmos as boas novas de salvação. A Bíblia diz lá em Marcos 16, 17, que os sinais acompanharão os que crerem. Mas o mais importante é a conversão. Aquele que fala em nome de Jesus, aquele que é usado por Jesus através da vida dele, acontecem sinais. O mais importante, o foco é a conversão. Nossa pregação tem que ser de conversão. Nós às vezes, oramos para as pessoas que estão doentes, que estão desempregadas, oramos para que aconteça um milagre na sua vida, mas o mais importante é a sua vida espiritual. Não adianta nada você, aconteceu um milagre, aquela porta se abriu, aquela situação difícil aconteceu, mas se isso não mexe no seu coração, na sua fé em Jesus, isso de nada adianta. A pregação de Filipe era, antes de tudo, pregar as boas novas do reino. Nós temos que pregar a salvação, que as pessoas têm que aceitar Jesus, têm que ter uma vida transformada, têm que ter certeza da vida eterna. Isso é o mais importante. Os sinais podem vir depois. É isso que nós fazemos, né? Nós oramos as pessoas com dificuldades, mas o mais importante é a sua vida com Jesus, e esse era o alvo. Então, os sinais que vêm de Deus, eles não são sinais apenas como um fim em si mesmo, que o sinal mais importante que Deus quer é a transformação da sua vida. Não adianta, de repente, você acontecer um milagre na sua vida e o seu coração não ser transformado. A Bíblia não fala que necessariamente, se Deus teve misericórdia, aconteceu um milagre na sua vida, você está agradando a Deus. Deus faz muitas coisas a nós por misericórdia. Às vezes, tem alguma área na sua vida que você está precisando acertar, mas se você está doente e você ora a Deus, Ele te cura. Deus não necessariamente, não está, olha, quer dizer, então, que se Deus me abençoou, Ele aprova tudo o que eu faço? Não necessariamente. Então, sinais e maravilhas, eles não são mais importantes que a transformação do coração. Nem necessariamente são garantia de salvação, nem sempre, né? Pessoas que pedem algo para Deus, mas precisam aceitar Jesus como Salvador. Então, esse era o foco de Filipe. Então, primeira lição aqui, nós temos que ter discernimento. A gente vê que Simão, apesar de falar que teve fé, falar que ele foi batizado realmente, ele não tinha entendido muito a situação. Ele ainda não sabia discernir entre o que era de Deus e o que não era. Ele via os milagres de Deus de uma forma para engrandecimento, a ponto de achar que com dinheiro, né? Imagine bem a situação na prática, alguém achar que com dinheiro, olha, de repente, se eu pagar para um líder, um apóstolo, então eu vou ter o poder de Deus, eu vou ter uma oração mais forte se eu pagar. É isso que Simão achava, né? Se eu der dinheiro para os apóstolos, eu vou orar e vai acontecer os milagres que os apóstolos faziam. Isso mostra a falta de discernimento. Não havia entendido muita coisa. Lá em 1 João 4,1 diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nós temos que ter comunhão com Deus, para ter discernimento. Quanto mais profunda for a nossa comunhão, mais difícil nós sermos enganados, né? Às vezes nós temos que ter discernimento. De repente aconteceu com você alguma vez, você achar que algo era de Deus, porque você queria muito, mas de repente você viu que aquilo não era de Deus. Isso aconteceu com todo mundo, já aconteceu comigo algumas vezes. Você acha, olha, é a vontade de Deus isso. Às vezes a gente acha que tem discernimento, a gente não tem. Olha, eu orei, então, se aconteceu é porque Deus quis, mas nem sempre.
que às vezes a nossa comunhão com Deus não está tão profunda. Às vezes é algo que eu quero muito, aí eu acho, olha, Deus está aprovando. Mas nem sempre, né? Às vezes é desejo meu, não é, a questão do milagre de Deus. Então, eu preciso ter discernimento. E Simão, ele não tinha discernimento, não sabia distinguir o que era de Deus, o que não era, não sabia nem entender que o Espírito Santo vinha de Deus. Não era uma questão dos méritos dele, ao que ele podia comprar. Mas, além de discernimento, a segunda coisa que eu penso aqui, a partir do versículo 14, é da questão da união. Só para os irmãos entenderem, no versículo 14 ao versículo 17, vai dizer que os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles foram lá em Samaria, aqui diz que enviaram Pedro e João, e lá eles oraram para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles, haviam apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Qual o significado disso? Porque a gente vê aqui que no livro de Atos, o Espírito Santo, a gente vê em alguns textos, não apenas aqui, além de Atos 2, a gente vai ver lá em Atos 10, depois em Atos 19, algumas situações que os discípulos eles vão orar para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Qual o sentido disso? O sentido aqui, não é que está dizendo que você vai ter várias vezes o Espírito, você vai estar recebendo o Espírito Santo, mas aqui o sentido o Espírito Santo estava descendo, lá no livro de Atos, sobre todos os povos. Lá em Atos 2 estava em Jerusalém. Depois você vai ver lá em Atos 10, está em Cesareia. Aqui está em Samaria. Qual o sentido qual a importância do Espírito Santo estar descendo em Samaria? Os samaritanos, só para você entender, eles não se davam muito bem com os judeus. É como se fosse, era na prática como se fosse uma raça misturada. Eram judeus misturados com outros povos. Para o judeu isso tinha um certo sentido, né? Ele achava assim, esse não é um judeu puro, no sentido racial. Eles levavam muito em consideração isso. Porque lá no Antigo Testamento, quando Israel era dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, Samaria era a capital do reino do norte. E esse reino do norte ele foi invadido pelos assírios. E os assírios, quando invadiam uma nação, eles misturavam o povo, para que o povo perdesse a identidade mesmo, né? Ficasse mais fraco, desunido, perdesse a identidade religiosa. Então, os samaritanos, eles eram judeus misturados com outros povos, né? Não eram apenas descendentes de Abraão, porque o judeu valorizava muito a família, muito sentido da descendência, né? Tanto que você vê no começo de Lucas e de Mateus, tem a genealogia, né? O judeu precisava saber lá em Mateus que Jesus era descendente de Abraão e era descendente de Davi, e você tinha que dizer geração por geração, olha, era filho desse, até chegar em Jesus. Era muito importante. Os samaritanos eles não eram tão bem vistos pelos judeus. Tanto que lá em João 4, versículo 9, quando Jesus fala com a mulher samaritana, é até citado que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, os samaritanos eram um povo distinto dos judeus. Era uma outra região. Então, havia um sentido forte para aqueles apóstolos, para aqueles homens que tinham vindo de Jerusalém, que outros povos, que Deus não fazia distinção. Pense nisso, era outro povo. Era um povo que os judeus, às vezes, não se davam bem. Mas Deus ele não faz distinções. Deus une todas as pessoas. Então, aqui é o sentido. O Espírito Santo desceu, significa que o Espírito Santo era para todos os povos. Por isso que até os apóstolos foram lá pessoalmente. Eles oraram para que aquele povo recebesse o Espírito Santo. Versículo 17, Pedro e João impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A lição prática para os dias de hoje, que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo é para todos. E é o Espírito Santo que une todos. De repente foi o Espírito Santo, a ação dele, que mostrou que os samaritanos eles eram tão importantes para Deus que os judeus, ou como qualquer outro povo. Hoje todos somos igualmente importantes para Deus, e é o Espírito Santo que nos une, né? Interessante, o Espírito Santo une, o Espírito Santo também, ele não vai nas pessoas para que você tenha a sua vida própria, o Espírito Santo une, ele nos traz ao mesmo corpo, e dentro de uma diversidade, existe diversidade. Lá em Atos 2, versículo 28 e 29, fala sobre a diversidade. Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Tudo que Joel falava aconteceu em Atos.
Então, sobre todos vinha o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, ela é sobre todas as pessoas. Até o versículo que fala até sobre os servos, a expressão até é como se fosse de espanto. É como você fala assim, olha, é o Ricardo, o Eduardo, o Rodrigo, mas até o João, né? Da impressão que o João estava fora, né? Então, quando lá em Atos e também em Joel fala até sobre os servos, significa, ou seja, até sobre as pessoas mais simples, dentro daquele contexto, desceria o Espírito Santo. Os servos é o sentido daquelas pessoas que umas eram escravas, outras eram empregados, não tinham liberdade própria, eram as mais pobres. Então, sobre todos, Deus derramaria o Espírito Santo. Aqui no sentido, até sobre os samaritanos. E hoje, sobre todas as pessoas. Isso é bem significativo. O Espírito Santo quer que nós vivamos em unidade. O Espírito Santo mesmo que une. Se o judeu não se dava bem com o samaritano, até certo ponto, Deus... Olha, o judeu pode não se dar bem com o samaritano, mas o Espírito Santo vai descer sobre os samaritanos e todos fazem parte de um povo e acabou. É Deus que decidiu que nós temos que viver em unidade. O Espírito Santo, hoje, na prática, ele desce sobre qualquer pessoa. Tem essa expressão, até sobre os servos, pessoas simples. O Espírito Santo, em alguns, se vê no Antigo Testamento, de repente vindo sobre um profeta, sobre um rei, usando pessoas específicas. Mas aqui, no Novo Testamento, até sobre os servos. Hoje, podemos pensar sobre todas as pessoas. Deus não faz distinção. Aqui Deus está mostrando que há uma unidade, tem que haver uma unidade na igreja. E essa unidade não é nem iniciativa sua, é o Espírito Santo que traz essa unidade. Não importa, na verdade, se você é criança, se você é adolescente, se você é idoso, se você é adulto, se você é casado, solteiro, se você tem bastante cultura, ou se você não tem nenhum estudo, ou pouco estudo, se você é rico, se você é pobre. Na verdade, o Espírito Santo, ele não faz distinção, ele pode usar cada um de nós. Pense nisso. Você, mesmo que você... Às vezes, tem pessoas que pensam, mas eu não sou líder, eu não tenho atividade de estar à frente. O Espírito Santo vai usar você dentro do seu contexto. De repente, é o Espírito Santo que vai usar você para alcançar as pessoas que só você tem contato. Pense bem, tem pessoas que só você tem contato, tem pessoas que, de repente, dificilmente o pastor ou alguém da igreja vai falar. Mas lá no seu trabalho, tem familiares seus, que é só você que pode ser usado pelo Espírito Santo para alcançar aquela pessoa. Então, todos nós somos importantes. O Espírito Santo é derramado, aqui a gente vê, alguém poderia pensar, por que o Espírito Santo veio? Lá em Atos 1:8 diz que é para nós sermos testemunhas. Então, pense nisso, você é importante para Deus, o Espírito Santo também vem sobre você. Você tem fé em Jesus? O Espírito Santo está sobre a sua vida. Não existe distinção. Às vezes nós fazemos na nossa mente, no nosso coração, distinções. Quem sou eu? Eu não sou uma pessoa importante, relevante no reino de Deus, na igreja. Você é relevante para Deus, aonde Deus te colocar. Então, você é cheio do Espírito Santo, amém? Por último, concluindo aqui, e na história de Simão, vai dizer aqui que Simão, como eu já disse, que ele viu aqueles sinais, as pessoas recebendo o Espírito Santo, e ele ofereceu dinheiro. E o que Pedro fala assim? Pereça com você o seu dinheiro. E no versículo 22, arrependa-se dessa maldade. A igreja é um local de arrependimento. Eu não vou aqui necessariamente fazer julgamento se Simão era um crente verdadeiro ou não, que quem sabe é Deus. Mas aqui ele tinha uma oportunidade de se arrepender. A Bíblia também não diz, no versículo 24, Simão fala, orem vocês por mim, para que nada aconteça. Aqui não diz necessariamente, ele pediu para orar, a gente não vai ter o contexto se ele realmente se arrependeu. Mas havia oportunidade dele se arrepender. Igreja é um local de arrependimento. Quando nós pensamos como cristãos, pensamos em ser do Senhor, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Às vezes é difícil se arrepender dos pecados, porque nós não gostamos de admitir os nossos erros. Pense bem, né? Até Simão aqui ficou pensando muito, ele recebeu até uma palavra forte, né? Olha, você não tem parte nem direito algum nesse ministério. Pensou alguém falar isso para você? Um apóstolo, olha, Ricardo, você não tem parte nesse evangelho, você não tem parte nessa salvação. Seria algo terrível se alguém te falar, Ricardo, você não tem parte. Está falando de Bíblia, evangelho, não tem nada a ver com você. Pelas atitudes de Simão, era isso que ele ouviu, e ele tinha que se arrepender. E era pecado, versículo 23, você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Irmãos, a igreja tem que ser um local de arrependimento, você tem que se arrepender. Aqui, Simão já era um homem
que dentro da nossa visão, ele já havia aceitado Jesus e havia sido batizado, mas ele tinha que se arrepender. Nós temos que nos arrepender sempre. É difícil se arrepender porque nós gostamos sempre de reportar os erros aos outros. Isso você percebe no dia a dia, né? Às vezes eu vejo na internet, em outras situações, as pessoas, todo mundo está errado, menos eu. Você percebe isso? Tem pessoas, todo mundo da igreja está errado, o líder está errado, os outros irmãos estão errados. Aí eu vou na minha casa, meus pais estão errados, é meu marido que está errado. É muito difícil nós admitirmos que nós estamos errados. E arrependimento é isso. Simão tinha que admitir que ele estava em pecado, que ele estava errado, que o sentimento dele era ruim, que a atitude dele era ruim. Igreja é sempre um local de arrependimento. Os apóstolos estavam pregando em todas as cidades, mas era necessário que aquele homem se arrependesse. Mesmo que ele tivesse falado que tinha fé em Jesus, ele tinha que se arrepender. Quando nós não nos arrependemos, pode acontecer no versículo 21. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério. Irmãos, nós temos que ter o nosso coração sensível. Temos que examinar a nós mesmos. Será que esquece dos outros. Às vezes você fica pensando em alguém, esquece de outra pessoa. Pensa em você. Será que você tem que se arrepender de alguma coisa? Você tem que consertar alguma coisa com Deus? A igreja, esse ambiente é para isso. Serve para isso. É um local de arrependimento. Pessoa que não tem Jesus, é o local dela admitir que precisa de Jesus. E você que um dia declarou sua fé em Jesus, é você sempre examinar o seu coração, você sempre pedir perdão aos seus pecados. Aqui diz que Simão, por causa do pecado dele, não tinha parte no ministério. Às vezes as situações, a nossa vida e na igreja, às vezes pode não estar bem, porque nós não reconhecemos os nossos erros. Então vamos orar nesse momento. Mas eu gostaria de esse convite para você. Reconheça, examine seu coração, veja se você tem algum erro. Qual a parte, até se você dizer, estou no contexto de erro, a minha família tem vários problemas, mas pense, qual a minha parte? Tem alguma coisa que eu, pessoalmente, estou fazendo de errado na minha família, ou na minha igreja, ou no meu contexto, que está atrapalhando? Igreja é um local de arrependimento. Quando a igreja está expandindo, nós temos que estar com o coração aberto para reconhecermos os nossos erros. Vamos orar nesse momento. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você pensasse na sua vida, Deus. De repente, o seu caso não é como o de Simão, mas examine o seu coração, Deus, nesse momento. Examine se algo que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Examine se você realmente tem parte nesse ministério, Deus, ministério do Senhor. Conforme a palavra de Deus vai sendo pregada, nós temos que estar examinando o nosso coração. Senhor, nosso Deus, nós queremos examinar o nosso coração nesse momento, Deus. Nós queremos verificar em nosso coração se existe algum pecado, se existe alguma amargura, se existe algo mal, existe alguma intenção má. Simão tinha as intenções dele que eram erradas. De repente, nossas intenções não são como as de Simão, mas examine nosso coração se há alguma intenção errada, se há algum mau desejo, se pensamos em vemos coisas boas, mas estamos com sentimentos ruins, em nome de Jesus, como Simão tinha, ele via os milagres, mas pensava no seu próprio sucesso. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor nos perdoe essa manhã, ó Deus, que nada venha atrapalhar a nossa vida espiritual, venha atrapalhar as bênçãos sobre a nossa família, venha atrapalhar a nossa igreja, Deus. Por isso nós queremos reconhecer, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos o Teu Evangelho, e queremos reconhecer que fazemos coisas erradas, mas nós nos arrependemos, e queremos que o Senhor está nos purificando de todo o mal, e purificando e abençoando a nossa igreja essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos ter um momento da ceia do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que vão fazer parte desse momento, que estão em comunhão com Deus, com a igreja, com seus irmãos, que se coloque de pé para receber os elementos da ceia do Senhor. Recebendo os elementos, como eles são lacrados, você pode ir já ir abrindo para participar conosco, com muito cuidado. E recebendo o primeiro elemento, pode ir se assentando. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele
assenta no trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta no trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Os irmãos podem se colocar de pé para cantarmos essa estrofe. Estás vestido arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26, nos mostra que Jesus, ele teve o seu último momento da ceia com os discípulos. E eu estava meditando nesse texto, e eu quero dividir com a igreja nesse momento da ceia, porque ele traz um ensinamento muito importante para nós, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, irmãos? Eu estava meditando nesse texto e ele traz alguns ensinos muito importantes, pelo menos para mim, eu acredito que para cada um de nós também. Porque diz aqui que Jesus, ele tomou a última ceia com seus discípulos, a última, né? Por isso que cada momento da ceia do Senhor, nós temos que fazer como o momento mais importante de nossas vidas. E ele é, porque através da ceia do Senhor, nós relembramos, é um memorial da morte, da ressurreição de Jesus. E principalmente, como ele diz aqui, né, o próprio Senhor Jesus, ele falou aqui nesse texto, que este momento, ele é para o perdão dos pecados.
Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala que nós devemos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Mas o que eu quero, além de ressaltar esses detalhes, que são extremamente importantes, que era a última ceia de Jesus, a última. Era a última oportunidade que os discípulos teriam com Jesus. A última. Claro que o texto, bíblico, os evangelhos não mostram isso, mas eu fico imaginando, lendo um texto como esse, talvez os discípulos, passado alguns dias, pensando assim: puxa, foi a última ceia que eu tomei com Jesus, foi o último momento que nós estivemos juntos. Por isso que a ceia, ela é tão importante para nós cristãos. Mas não somente isso, mas depois que Jesus tomou ali, partiu o pão, teve aquele momento com os discípulos. Se você reparar, não precisa abrir porque você está com os elementos na sua mão, mas se você reparar, quais são os títulos, escute bem, quais são os títulos dos próximos textos após a ceia de Jesus? Eu vou ler para você, é rápido. Teve a ceia de Jesus, aí depois que Jesus cantou um hino e saiu, olha só vou ler os títulos. Jesus prediz que Pedro o negará. Um outro título: Jesus no Getsemane. O outro título: Jesus é preso. Um outro título: Jesus diante do Sinédrio. Aí no outro texto, Pedro nega a Jesus. Vai vendo, eu só estou lendo aqui os títulos do textos que vem depois desse momento que Jesus teve com seus discípulos. E aí diz, no capítulo 27, o suicídio de Judas. Aí mais para frente, Jesus diante de Pilatos. Aí mais para frente, os soldados zombam de Jesus. E aí mais para frente, a crucificação. E mais para frente, a morte de Jesus. E mais à frente, o sepultamento de Jesus. Sabe, eu fiquei pensando nisso, e a importância que a ceia tem para nós. Porque Deus falava no meu coração que aquele era o último momento em que Jesus estava se fortalecendo com seus irmãos, com seus discípulos. Porque depois, vocês viram só o título, só os títulos aí dos textos. Depois foram só acontecendo coisas difíceis na vida de Jesus. Isso para mim, meus irmãos, traz um ensino tremendo e profundo. Porque quando a gente participa da ceia, isso traz uma renovação de esperança. Não sabemos quais serão os nossos próximos dias, não sabemos quais serão as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas o fato de estarmos aqui juntos como igreja, partilhando esses momentos dos elementos da ceia do Senhor, isso traz fé no nosso coração, isso traz esperança, confiança, que se porventura eu e você passarmos por momentos difíceis, valeu todo esse momento, na presença do Senhor. Valeu a gente compartilhar desses momentos da ceia, que simboliza a morte, a ressurreição. Só que há um detalhe, e aí o texto diz no capítulo 28, a ressurreição de Jesus, Não foram só notícias ruins, não foram só dificuldades, mas aqui diz a ressurreição de Jesus. Isso traz para nós, meus irmãos, que ainda que a vida esteja difícil, haverá dias melhores, Ainda que essa terra esteja difícil aqui, mas você com
elemento, o pãozinho e o suco de uva, está dizendo: olha, Jesus vai voltar, logo logo essa terra vai passar, logo logo essas dificuldades vão passar, e eu vou viver na eternidade com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso tenha esperança, continue confiando, persevere na presença de Deus. Amém? Vamos orar com o irmão Ronaldo, vai nos conduzir nesse momento de oração. Amém. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Deus, agradeço ao Senhor por esse momento de podermos aqui participar da Santa Ceia do Senhor, esse momento único, mais uma vez, diante do Senhor, com o Senhor sobre nossas vidas, Senhor. Que haja o perdão do Senhor para conosco, que haja o perdão do Senhor para com aqueles que por algum motivo não se encontram, Senhor, de uma certa maneira, podendo participar da sua Santa Ceia por diversas situações aí afora, Senhor. Seja o Senhor para conosco, consagramos ao Senhor esses elementos aqui, Senhor, e cremos, Senhor, nessa aliança, Senhor, mediante, Senhor, esse propósito que o Senhor colocou sobre nós, como os cristãos do Senhor, salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, a qual nos fortalecemos diante desse momento, Senhor, um momento que não sabemos, Senhor, não sabemos o que virá a acontecer daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a algum mês, Senhor, mas cremos no Senhor diante desse propósito, que se faz presente sobre as nossas vidas através do Espírito Santo do Senhor, meu Deus, e agradeço ao Senhor mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, amém. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Vamos orar, encerrando o culto desta manhã. Obrigado pela sua presença. E volte no próximo domingo, tá bom? Vamos estar aí firmes na presença do Senhor. Aí nas janelas nós temos as cestinhas na saída. A algum momento você pode depositar, tá bom? O cálice para ser recolhido posteriormente. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta manhã, por esse tempo, ó Deus, na casa do Senhor. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor um dia fez por nós. Nesse dia da ceia do Senhor, nós podemos relembrar da morte, da ressurreição, e assim como foi lido nesse texto, a última ceia que o Senhor tomou com os discípulos. E a partir dali, houve somente dificuldades, mas passado alguns tempos, houve a ressurreição, uma novidade de vida, e esta novidade que o Senhor trouxe para cada um de nós. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nós, ainda que estejamos passando por lutas e dificuldades, que o Senhor sempre traga no nosso coração a esperança de dias melhores, a convicção de que o Senhor está conosco, a certeza de que tudo isso difícil que nós vivemos nesta vida, um dia vai passar. E com certeza, quando tudo isso passar, estaremos na glória com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado, meu Pai, por esse privilégio nesta manhã, de relembrarmos tudo isso que o Senhor fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Abençoa a semana de cada um, ó Deus, que estejamos juntos novamente no próximo domingo, para mais uma vez louvarmos e engrandecermos o Teu nome juntos como igreja. Erga suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Uma ótima semana. Deus abençoe. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, mistério.